aqui, dizer que passei esse final de semana no meu estado, trabalhando, sexta-feira, sábado, e queria começar dizendo que hoje, o dia do líder comunitário, quero cumprimentar a todos que trabalham sem salário e que desde a época que fui prefeito tive o privilégio de ser ajudado, de ajudar também a estimular essa organização comunitária que é fundamental para que se tenha nas cidades interlocução de cada morador através de um líder comunitário, um presidente de bairro, pessoas dedicadas. E nesse fim de semana eu tive uma longa reunião com representantes da FAMAC e da UMARB, liderados pelo Gilson, pela Terezinha, o Panelada, outros importantes líderes que são amigos. Ontem tive uma reprodução no meu escritório e queria daqui, da tribuna do Senado, agradecer e dizer que aprendi muito na conversa que fizemos. Eu reuni com 80 líderes comunitários, eu ouvi mais de 30 exposições num nível elevado, buscando sempre colaborar com o melhor funcionamento da cidade de Rio Branco, capital do Acre, e das cidades do interior. E participei no sábado de uma festa em homenagem ao Dia do Trabalho. É um baile de manhã num clube tradicional de aposentados da Esborba, um clube de operários de Rio Branco, que eu ajudei a reformar e o governador Binho fez uma ampla reforma e restauração. E é fantástico, é uma festa tradicional, só de aposentados, pessoas muito simples. E lá a gente tem uma dança, um forró, que dura a manhã inteira até o começo da tarde. É uma das festas mais animadas que eu participo e faço questão de sempre participar. Queria registrar isso, mas encerrar essas homenagens fazendo um registro aqui, que lá tive o privilégio de dançar com a professora Lídia Deodato, uma senhora aposentada e animada, conversando, e dancei muito com ela, senador Magno Malta, com um probleminha, senador Walter. Problema não, uma solução. Ela tem 104 anos e hoje ela faz 104 anos. Sábado estava lá conosco. E eu aproveito para desejar um feliz aniversário para ela, porque vida longa Deus já lhe deu. Então, a professora Lídia, a sua família, ela dançando, isso mostra que o senador Walter, o senador Magno Malta e todos nós temos aí uma possibilidade, senador Capi, pela frente, já que sou testemunha de que nós estamos alcançando algo fantástico, que é mais tempo de vida. Então, fica aqui minha homenagem a essa professora que tanto colaborou com o nosso Estado e que fiz uma homenagem na minha página no Facebook e reproduzo aqui. Mas, senhor presidente, eu queria, meu querido e bom amigo Capiberibe, queria fazer aqui uma fala falando da ida do presidente Lula amanhã ao Acre, mais uma ida dele ao nosso estado, a Amazônia. E depois vou me referir a essa tentativa de reportagem que uma importante revista brasileira fez, procurando manchar a biografia de um dos maiores líderes desse país, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Começo dizendo que, a convite do governador Tião Viana, o presidente Lula chega no Acre, nos honra com sua presença, ele que é um amigo do Acre, que nos ajudou ao longo de décadas a erguer o nome do Acre, a mudar o Acre para melhor. Eu, desde o tempo de prefeito, governador, depois com o governador Binho, agora com o governador Tião Viana, prefeito Angelim, agora o prefeito Marcos Alexandre, os demais prefeitos do interior, sempre tivemos no presidente Lula um amigo, um aliado, um líder, um guia. E o governador Tião Viana convida o presidente Lula para a inauguração das instalações de um centro de atendimento chamado Contax. É um empreendimento que está instalado perto da Via Verde. O projeto é uma iniciativa do então senador Tião Viana e hoje governador, meu irmão, que se dedicou e teve o apoio do presidente Lula para instalar esse telemarketing no Acre. Vai começar com 2.000 empregos no Acre.
e pode chegar a 5 mil empregos. É esse tipo de lobby que o presidente Lula faz, o lobby do bem. O senador Bezerra está aqui, sabe que o estado de Vossa Excelência é outro depois do governo do presidente Lula. E se formos justos, vamos dizer, o Nordeste e o Norte desse país é outro depois do presidente Lula. Independente das falhas que possam ter ocorrido. Mas não é justo que transforme as qualidades do presidente Lula em defeito. Isso tem que ter fim. Não é possível. Isso beira o preconceito. E o governador Tião Viana, amanhã nós vamos homenagear o presidente Lula no Acre. Eu vou estar aqui, só vou à noite, porque no outro dia, ele e o presidente da Bolívia, Evo Morales, presidente Evo Morales, vão estar no Acre. Presidente Lula e o presidente Lula vai pernoitar no Acre, vão inaugurar o mais moderno frigorífico de peixe da região norte e nordeste desse país, do país. É um investimento do Estado do Acre, em parceria com a iniciativa privada, e o presidente Lula, que esteve na parte da levinagem, uma parte do projeto, vai amanhã inaugurar essa obra que é a parte final da industrialização do que eu chamo de manejo de água para produzir proteína animal. E esse frigorífico, que já está agora em teste, vai ser inaugurado amanhã, e eu queria deixar aqui registrado que vamos fazer uma grande homenagem ao presidente Lula, um desagravo por conta das agressões que ele vem sofrendo nesses últimos meses. Ele não tem sossego nem como ex-presidente. Enfrentou um gravíssimo problema de saúde, superou, graças a Deus, mas agora é uma verdadeira caçada ao presidente Lula, que se faz por alguns veículos de comunicação. Eu ouço o líder, ex-ministro, nosso colega Fernando Bezerra. Senador Jorge Viana, eu não poderia deixar de aparteá-lo no momento em que Vossa Excelência faz justiça ao trabalho, à liderança, à vocação pública desse pernambucano, desse brasileiro, que teve o privilégio e a honra de governar o Brasil por 8 anos. E Vossa Excelência disse muito bem, se o Estado de Vossa Excelência, o Acre, presta uma homenagem no dia de amanhã ao presidente Lula pelas diversas iniciativas de promoção do desenvolvimento, sobretudo na materialização desse importante call center da Contax, que vai se instalar no seu estado, gerando mais de 2.000 empregos, não foi diferente no meu estado de Pernambuco. Semana passada, eu tive o privilégio de acompanhar a presidenta Dilma na inauguração da unidade industrial da Jeep, Pernambuco fabricando carros, automóveis. A planta nasce já com a capacidade instalada de 250 mil veículos. É tida como a mais moderna planta de automóveis da atualidade, capaz de atender às exigências dos mais exigentes mercados consumidores, como é o caso do mercado norte-americano. E na festa de inauguração, todos nós, pernambucanos, fizemos a justiça de reconhecer que aquela inauguração só foi possível dada a parceria do presidente Lula com o nosso ex-governador Eduardo Campos. E o presidente Lula foi sensível. Ele teve coragem de reabrir o regime automotivo do Nordeste para permitir que um empreendimento daquele porte pudesse se instalar. Além da fábrica de carros, nós já temos 16 outras fábricas de fornecedores e sistemistas. E existe a possibilidade concreta, no momento em que a economia brasileira entra num período de desaquecimento, essa unidade industrial poderá ampliar a sua produção para mais de 400 mil veículos, gerando uma oportunidade de Pernambuco se reencontrar com a sua história, com o seu destino, promovendo de forma indelével a reindustrialização do meu Estado. Portanto, o presidente Lula tem muitos méritos, ele é um amigo do povo de Pernambuco, ele foi parceiro das grandes transformações que se operaram no meu Estado e estaremos sempre aqui
para poder fazer justiça ao seu trabalho e também, como Vossa Excelência faz, fazer aqui um contraponto, às vezes, às acusações infundadas, às críticas ácidas, exageradas, que se dirigem a esse brasileiro que foi capaz de liderar o Brasil e fazer uma ação de inclusão social que deu a oportunidade para milhões de brasileiros de poder ter comida na mesa, de poder ter emprego, de poder ter salário e, sobretudo, numa região pobre de onde eu venho, que é o Nordeste brasileiro, ter dado a oportunidade do Nordeste diminuir as suas gritantes disparidades regionais. Portanto, queria me solidarizar com Vossa Excelência nesse pronunciamento que faz na tarde de hoje, prestando essa homenagem, prestando justiça à ação política e à liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado, senador Fernando Bezerra. Vossa Excelência, que é um bom nordestino, sabe muito bem as mudanças que o presidente Lula conseguiu fazer no seu tempo de governança no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste, mais especificamente. Mas foi o Brasil que mudou. Se ele tivesse apenas combatido a miséria e feito apenas a inclusão de 40 milhões de brasileiros numa classe social que trouxe dignidade aos brasileiros, já teria sido um exemplo para o mundo. Mas o presidente Lula nos ajudou muito mais. E eu falo aqui porque fui governador com o presidente Fernando Henrique dirigindo esse país. E reconheci sempre no presidente Fernando Henrique um estadista, um grande brasileiro, que ajudou o Acre e fez a sua contribuição ao país. Teve período que tentaram achovalhar o presidente Fernando Henrique. Eu ganhei manchete dos jornais, crítica de aliados, porque fiz a boa defesa do presidente Fernando Henrique, da integridade, da honradez dele. Por isso que eu venho na tribuna com toda tranquilidade. A mesma tribuna que se revezam aqui, alguns trazendo injustiça, calúnia, agressão ao presidente Lula, à presidenta Dilma, que extrapola muito o que a gente deveria entender como política. Política, Sun Tzu, que normalmente é usado como referência, já dizia. Ele costumava dizer: política é a guerra sem derramamento de sangue. E guerra é a política com derramamento de sangue. A política brasileira é sangue puro hoje. Eu não tenho dúvidas que mais do que nunca vale aquilo que Nelson Rodrigues falou. Está presente na elite brasileira, está presente em setores da oposição esse complexo de vira-lata. Não se aceita o resultado de uma eleição. Não se aceita que um operário retirante, pau de arara, passando miséria no Nordeste, tenha virado um dos maiores líderes do país, tenha assumido o governo, tenha ajudado a mudar o Brasil. Não se aceita. Vossa Excelência me concede uma parte, senador Jorge? Sem dúvida. Eu só queria avançar um pouco mais. Faço essa referência porque nós tivemos grandes brasileiros presidindo esse país. Presidente Itamar, presidente Fernando Henrique, presidente Lula. Mas será que é justo agora querer acusar o presidente Lula de lobista? O que é que o presidente Lula tem feito? Palestras, como sempre fez o grande presidente Fernando Henrique, convidado para dar palestra no mundo inteiro. Ganham muito dinheiro com isso. São bem pagos, como é Bill Clinton. Por isso que eu falo do complexo de vira-lata. Agora tentam vincular o presidente Lula, uma reportagem xoxa, mal feita, dirigida por uma revista importante brasileira, para tentar destruir a biografia do presidente Lula. Esse Brasil tem um pouco desse complexo. Fez isso com Getúlio Vargas, levou ele ao suicídio. Fez isso com Juscelino Kubitschek e tenta fazer com Lula. Só que os tempos são outros. Nós estamos vivendo plena democracia. Não é possível. Não é possível. Vamos esperar a história para fazer o bom registro? Eu acho que nós podemos fazer o bom debate aqui. Os erros do nosso governo, os erros do PT, do sistema político, do PSDB, de todos os partidos, podem vir à baila. E, inclusive, do governo do presidente Lula. Só não vale a tentativa de destruir uma biografia que o Brasil haverá de reconhecer no futuro, mas precisa, com honestidade, reconhecer no presente. Eu ouço com muita satisfação o ex-governador e colega senador e líder Cássio Cunha Lima.
Senador Jorge, agradeço a oportunidade do Aparte, que sempre possibilita o debate sobre este momento que é muito grave da história do Brasil e não podemos deixar de enxergá-lo desta forma. Em primeiro lugar, falo como líder do PSDB, em nenhum instante o PSDB questionou o resultado das eleições. Não houve o devido reconhecimento do gesto, mas um gesto vale por 1000 palavras. Foi o próprio senador Aécio Neves, que disputou a eleição com a presidente Dilma, que, tão logo o resultado foi proclamado, ou até mesmo antes da proclamação oficial da Justiça Eleitoral, que telefonou para a presidente Dilma Rousseff e a cumprimentou pela vitória. Portanto, esse gesto deixa claro que não há qualquer questionamento de nossa parte em relação ao resultado das eleições. Tanto é que, particularmente, em relação aos processos que tramitam na Justiça Eleitoral, e a lei deve ser para todos, você não pode ter uma legislação para prefeitos, para governadores e uma outra legislação para quem quer que seja que esteja ocupando a presidência da República. Eu, particularmente, acho que quem perde a eleição não pode governar, em nenhuma hipótese. Se, por uma razão ou outra, alguém for punido na Justiça Eleitoral com a perda do mandato, a sociedade tem que ser chamada para decidir. E falo porque tive um mandato injustamente cassado pela Justiça Eleitoral, como também o senador Capiberibe, que preside esta sessão. Como também tentaram comigo, inclusive, mas felizmente há tempo a Justiça foi feita. Então, em primeiro lugar, fazer esse reparo que não há questionamento do resultado da eleição. Contudo, acredito que na República não há ninguém imune à investigação. Eu tenho um profundo respeito pessoal pelo presidente Lula. Sei disso. Vossa Excelência sabe disso. Tenho com ele uma relação de muito respeito desde a época da Assembleia Nacional Constituinte. Agora, a revista Época tão somente noticiou um fato, que é a abertura de um inquérito, de um procedimento investigatório por parte do Ministério Público Federal. E nós não podemos, ter estranheza em relação ao funcionamento das instituições. Eu acho que o momento que o Brasil vive exige mais do que qualquer outro instante o fortalecimento das instituições, onde nós possamos fazer com que elas funcionem de forma plena. Então, a revista Época traz uma informação, como deve ocorrer no mundo moderno e, sobretudo, no Estado de Direito, numa democracia como a nossa. Há, desde o dia 20 de abril, um procedimento aberto pelo Ministério Público Federal para investigar o ex-presidente Lula. E isso não retira do presidente Lula os méritos de avanços, de conquistas que foram registradas no Nordeste, no Norte, no estado que eu represento, a Paraíba, até porque nós estamos diante de tantos episódios, são tantos acontecimentos que exigem uma reflexão e, mais do que isso, em alguns casos, uma apuração. Só nesse final de semana, nós tivemos a matéria da revista Época, a matéria da revista Veja, que é duramente atacada por algumas pessoas mais próximas ao governo. Nós tivemos o desaparecimento das gravações do Conselho da Petrobras. É preciso esclarecer isso. Se você tem reunião do Conselho que é gravada, não faz sentido você depois acabar com esse arquivo. Grava-se por quê? Se grava é para deixar isso arquivado. Nós temos mecanismos digitais que permitem um arquivo quase que infinito nas nuvens. Então, é preciso saber se foi apagado esses arquivos por quê. Há uma suspeita, sim, e a República, a nação, a sociedade brasileira tem o direito de saber se foi uma queima de provas, se é uma queima de arquivos. E isso é gravíssimo, senador Jorge. E, em nome da trajetória do Brasil, nós precisamos apurar esses episódios. Então, acredito que a temperatura política está muito alta,
Eu não sou daqueles que defenda sangue na política, eu acho que tem que haver respeito às posições, às ideias, mas tudo isso, senador, nasce de acontecimentos recentes que não foram por nós provocados, nós que eu digo, a oposição brasileira. Poderia até ter sido, mas não foi a oposição brasileira que deflagrou a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato está dentro das regras legais do país, tocada por instituições que precisam ser fortalecidas nesse momento e não desmoralizadas, como é o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, o próprio Poder Judiciário, em nome daquilo que é fundamental para o fortalecimento da nossa democracia. Eu concluo a parte com a generosidade do tempo que Vossa Excelência me concede, apenas para mostrar que, por mais difícil que seja, por mais doloroso que pareça, nós não podemos fugir do enfrentamento dessas questões. Nós não podemos fazer de conta que as reuniões do Conselho de Administração da Petrobras, que coincidentemente foram presididas durante muitos anos pela presidente Dilma Rousseff, simplesmente foram delatadas quando se pediu acesso a elas. Nós não podemos deixar de reconhecer que existe, sim, hoje um procedimento investigatório e, na República, ninguém é imune à investigação e não vamos, pelo amor de Deus, confundir investigação com condenação. Por isso. Ninguém está aqui dizendo que fulano ou beltrano está condenado a essa função, porque as pessoas, às vezes, acham que o pedido de investigação é uma condenação prévia, quando não é. Agora, são tantos acontecimentos, são tantos fatos que se sucedem, que cria toda essa ambiência, esse calor, que leva a esse debate mais candente da política brasileira, mas temos que ter muita responsabilidade, muita serenidade, para que, nesse instante, as instituições e os valores da democracia, e entre eles a liberdade de imprensa, possam ser preservados e jamais atacados. Sem dúvida, e a parte de Vossa Excelência me deixa muito honrado, por conta da história de vida que Vossa Excelência tem, pelo democrata que é, e pela sinceridade que usa aqui, inclusive da relação histórica com o presidente Lula. Mas é exatamente nesses aspectos que Vossa Excelência levanta que eu gostaria de me pegar. O Brasil está entrando num caminho muito perigoso e, lamentavelmente, setores da imprensa fazem uso desse artifício, que é pegar um procedimento preliminar ou mesmo um início de uma investigação e aquilo já ser apresentado em matérias que carregam na mão como julgamento e, pior, como condenação. Essa é uma prática que o nosso país está experimentando. A vida de brasileiros são destruídas apenas porque vai se abrir um procedimento. É o caso. Não existe inquérito contra o presidente Lula. Existe procedimento preliminar. E a revista Época trabalhou como se o Lula fosse um condenado, em cima de suposições. É isso que eu questiono. Eu não posso, Vossa Excelência tem razão, não podemos fazer. Eu estou dizendo que assinei documento defendendo o presidente Fernando Henrique, mas Paulo Francis morreu, tem teses de jornalística, que ele morreu porque estava denunciando corrupção na Petrobras. Pleno governo do presidente Fernando Henrique. Aquilo precisava ter sido investigado, não foi. A Petrobras é a maior empresa, 13% do PIB brasileiro está diretamente ligado à Petrobras. Tem diretores que assumiram que estavam roubando, tem que ir para a cadeia. O senhor Paulo Roberto, diretor de anos, assumiu isso. Perfeito. O senhor Youssef assumiu a delação. Agora, o senhor Paulo Roberto chega lá e fala que deu dinheiro para o PP, que deu dinheiro para tesoureiro do PT, meu partido, mas ele diz também que passou 10 milhões para o presidente do PSDB. Em memória do presidente do PSDB, que é um ex-senador, ex-colega nosso, que já não está aqui para se defender, alguém, com serenidade, sem condenar ninguém, tem que fazer uma apuração disso. Porque senão fica apurando, tem que ser senão, quando acusa alguém do PT, aí tem-se credibilidade para o delator ladrão, assaltante. É isso que está se defendendo, senador, que se apure. Exatamente. Isso. Agora, não pode ser algo dirigido. Por isso que eu dei uma entrevista esse final de semana. O senhor está questionando o juiz Moro? De jeito nenhum.
nem o juiz Moro, nem a Justiça. O que fica evidente pela própria imprensa divulgando é que me parece que tem pessoas ocupando funções importantes em instituições responsáveis por inquérito, por apuração, fazendo uso partidário político, querendo dirigir uma investigação. E agora apontam as baterias contra o presidente Lula. O que é que diz a reportagem nesses procedimentos preliminares? Que o Brasil está exportando dinheiro, exportando emprego, gerando emprego lá fora, com o financiamento de serviços. O Brasil é um aprendiz na exportação de serviços nessa matéria. O Brasil está muito aquém do que deveria estar se quiser ser uma grande nação. O BNDES não exporta dinheiro. O BNDES, quando financia um projeto fora do Brasil, ele gera e financia emprego aqui no Brasil. Vossa Excelência sabe, Vossa Excelência foi ministro, senador. Vossa Excelência sabe que todos os recursos do financiamento para obra no exterior, o serviço tem que ser contratado no Brasil, a mão de obra, o material tem que ser contratado no Brasil. É assim que funciona, diferente de outros países. A China faz o contrário. A China financia empresas estrangeiras. Nós temos uma lei, desde a época do presidente Fernando Henrique, a Lei Complementar 105 de 2001, que estabelece claramente as regras para que se tenha acesso. É possível, qualquer juiz ou qualquer parlamentar pode requerer abertura e o sigilo de operações financeiras envolvendo exportações. Está na Lei Complementar 105 de 2001. É possível. E agora se vende numa reportagem que o presidente Lula, como se fosse um lobista, se beneficiando. Volto a repetir, o presidente Fernando Henrique pode fazer palestra, pode ganhar R$300 mil, R$500 mil, pode ir no avião de quem está contratando para fazer uma palestra em qualquer lugar do mundo, isso pode. Mas o presidente Lula não pode. Por quê? Porque é operário? Porque é do PT? Eu acho que isso é que é muito ruim para o nosso país. Demora-se mais ou menos 450 dias para um projeto desse de financiamento de serviços fora do Brasil poder ser aprovado no BNDES. O BNDES tem na direção, na presidência do professor Luciano Coutinho, da equipe técnica, algo que a gente tem que se orgulhar. É um banco que dá lucro. Eles usaram o exemplo, por exemplo, do financiamento de um projeto em Gana. O presidente Lula, a revista trabalha e tem informações do Itamaraty colocada que a suspeita data de 30 de março de 2012. Ora, Lula estava doente nesse período. Ele foi em Gana, na África, um ano depois. Ele estava doente, se recuperando de um câncer. Como é que o Lula poderia estar influenciando diretamente? Os empréstimos do BNDES para a obra em Gana foi feito não apenas para a Odebrecht, a empresa também citada como se fosse num conluio com o presidente Lula. Foi feito também com Andrade Gutierrez. Mais ainda, quem se encarregará de parte das construções lá em Gana. Observe-se também, é bom que a gente lembre que é uma obra multinacional. Recebeu recursos da União Europeia. Isso a reportagem não fala. Recebeu recursos da China, mas muito mais vultuosos do que do Brasil. A China vai bancar boa parte dessa obra citada. Eu queria que a boa informação chegasse para o povo brasileiro, que se carregue na tinta das críticas. Mas não é possível. A realidade desses serviços no mundo inteiro hoje, eles geram algo perto de 6 trilhões de dólares ao ano. Somente o mercado mundial de serviços de engenharia lida com 400 bilhões de dólares. E as exportações correspondem a 30% desse mercado. Vou dar um número. Vejam só, entre 2008 e 2012, o apoio financeiro do Brasil às suas empresas exportadoras de serviços, 2008 a 2012, foi de apenas 2,2 bilhões por ano, para ficar esse dinheiro aqui, para geração de emprego aqui, para industrialização aqui. Mas vamos fazer uma pergunta. E quanto foi que a China, no mesmo período,
A média anual da China, do Brasil foi 2,2 bilhões por ano. Da China foi 45 bilhões de dólares por ano. Os Estados Unidos, 18 bilhões de dólares por ano. A Alemanha, 15 bilhões de dólares por ano. A Índia, 9,9 bilhões por ano. E aí vem os críticos com complexo de vira-lata querer que o Brasil fique pior? Se o Brasil está investindo pouco nessa estrutura de negócios que é fundamental para um país que queira disputar o mundo. Não tem sentido a gente ter que vir aqui, o presidente Lula, com o serviço prestado ao país, ter que ficar se justificando ou ver sua biografia, sua história sendo atingida de forma absolutamente desigual. Não estou questionando, e ninguém pode questionar, a livre imprensa, isso é fundamental, é base da nossa democracia. Mas eu queria dizer que o presidente Lula andou esse mundo todo, como o presidente Fernando Henrique, para receber homenagens, título de doutor honoris causa, fez dezenas, o lugar que ele mais visitou foi os Estados Unidos. Mas não pode ir na África? Como é que funciona isso? O presidente Fernando Henrique e Lula fazem palestras nacionais aqui no Brasil e no exterior para vários setores, em vários países, como os Estados Unidos, no México, na Suécia, na Coreia, na Argentina, na Espanha, na Itália e outros. Mas agora tentam colar algo que é muito injusto para o presidente Lula. Eu queria, então, concluir, senhor presidente, dizendo que o presidente Lula nunca foi operador de si mesmo. O presidente Lula sempre foi, e assumidamente, um sonhador, um homem que sonha com um país melhor. Eu encerro aqui dizendo que, graças a bons brasileiros, não foi só o governo do PT, nem o presidente Lula, nem a presidenta Dilma, mas foram no nosso governo que as grandes mudanças aconteceram. O Brasil hoje, no mundo, é o 5º maior país em extensão, é o 5º em população, tem a 7ª economia mundial, o 2º maior exportador de alimentos, o maior produtor de exportador de soja, café, açúcar, suco de laranja, carne bovina e frango, o 3º produtor de frutas, o 1º de jatos regionais, o 4º de veículos, e está crescendo, o 4º maior de indústria naval, o 2º produtor de minério de ferro, o 9º de aço, o 4º maior produtor de cimento, o 4º maior produtor de celulose, o 1º em celulose de eucalipto. O nosso país é o 5º maior produtor têxtil. O nosso país é o 2º maior gerador de energia hidrelétrica, o 1º produtor de etanol, o 3º de biodiesel, o 7º gerador de energia elétrica. O nosso país, o nosso Brasil, é o maior mercado de o 3º maior mercado de computadores pessoais, é o 5º em telefonia celular, é o 5º em telefones fixos. O nosso país é o 4º em usuários da internet, o 3º em número de servidores. O 4º país em extensão de rodovias, a 4ª maior força de trabalho, com 104 milhões de trabalhadores, o 7º mercado de consumo do mundo. Esse é o país que o presidente Lula ajudou a construir. Esse é o país que a presidenta Dilma tem um desafio de levar adiante. Superar o baixo crescimento, a inflação alta e vencer esse pessimismo. Eu acredito que nós vamos superar, que no final do ano, começo de 2016, o Brasil, que hoje é um gigante, é um país que ameaça as grandes potências mundiais, vai voltar a um curso de crescimento. Mas só vai acontecer se nós sairmos desse complexo de vira-lata, de preconceito, de tentar se impedir a toda hora a presidenta Dilma de governar. 2014 acabou, a eleição ficou para trás, nós estamos em 2015. Eu venho aqui à tribuna, sei que outros colegas vão fazer. Antes de encerrar, eu passo para o meu querido colega Lindbergh fazer uma intervenção, mas já concluí minha fala, só vou encerrar agradecendo, mas eu vim aqui por uma questão de justiça. O Brasil deve muito ao presidente Lula. Esse país é hoje o que é, graças a muitos brasileiros, mas ao presidente Lula, que tem sido um exemplo para todos nós, de paixão pelo Brasil,
de dedicação ao Brasil. E eu espero que a imprensa, com direito de criticar, possa fazer mais justiça ao presidente Lula, a sua biografia. Senador Jorge Viana, eu vou ser bem breve, falarei sobre o mesmo tema ainda hoje, mas eu quero elogiar Vossa Excelência pelo belíssimo discurso. Eu quero me associar na defesa desse grande brasileiro, nosso presidente Lula. E olhando os fatos da matéria, sinceramente, Vossa Excelência falou muito bem. Não tem uma investigação, não tem um inquérito. É um procedimento preliminar. Agora, fruto de quê? Fruto da ignorância. Desculpa falar assim, má vontade, maldade e ignorância. Ex-presidentes no mundo inteiro Parece uma encomenda, né? Viajam, na verdade, fazendo defesa das empresas do seu país. Né? O presidente Lula, quando viajava como presidente da República por aí afora, fazia isso, levava as empresas brasileiras. É importante que se diga, quando eu falo de ignorância, os empregos, financiamento do BNDES, diferente de outras agências de crédito, que, no caso do BNDES, só pode ter empregos aqui no Brasil. Os empregos são gerados aqui no país. Então, sinceramente, eu faço essa parte, eu vou falar sobre o tema mais detidamente, mas eu acho que a ignorância, a má vontade tiveram presentes nesse episódio. Mas, com certeza, isso não vai abalar o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já teve um grande papel nesse país e ainda vai ter um grande papel nesse nosso Brasil. E eu volto a falar sobre esse tema mais tarde. Estou inscrito para falar sobre o mesmo tema que Vossa Excelência. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Lindbergh. Eu acho que o Brasil, inclusive, precisa usar melhor os seus líderes ex-presidentes, tanto o presidente Fernando Henrique como o presidente Lula. Eles merecem respeito. Agora, não tem nenhum sentido esse tipo de caça ao presidente Lula que a gente vê por setores da imprensa. Eu não posso generalizar, não estou generalizando, e quero aqui parabenizar o governador Tião Viana. Vou estar no meu estado, por nós estarmos lá reconhecendo a figura, o líder que é o presidente Lula, os feitos de seu governo, a sua luta, e ele vai estar nos ajudando lá a entregar obras feitas com muito trabalho pelo governador Tião Viana, que são a esperança de uma economia sustentável para o nosso estado. Parabenizo o governador Tião Viana pelo trabalho feito e por estar homenageando o presidente Lula e levando o presidente da Bolívia para ver o exemplo do Acre no manejo e na produção de pescado, na industrialização com frigorífico dessa proteína animal que é tão importante para a alimentação do mundo inteiro. Muito obrigado, senhor presidente.